Tu já tá íntimo na dor e no sofrimento que aquele espinho te causa, mas tu talvez não tenha coragem de retirar ele. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos atender o pedido do Thiago com U2, com With or Without You. E aí eu vou testar um formato diferente que, quando a gente fala de grandes clássicos, a tradução já está amplamente, disponível para quem quiser pesquisar ou procurar. Então eu simplesmente vou conversar sobre a temática simbólica da letra, como eu sempre faço, mas não necessariamente traduzindo palavra ou verso por verso, refrão por refrão. Porque quando a gente fala de músicas tão conhecidas assim, é difícil de a gente adicionar algo novo, mas como é uma música de relacionamento, eu acho que é um tema muito vasto e muito profundo, e a gente não pode começar sem destacar que U2, no final dos anos 80, eram os reis do mundo. Então aqui era o auge da banda, ou o início do sucesso, né? Era a primeira música do Joshua Tree, não era? Primeiro single do Joshua Tree. E é difícil de falar U2 sem não mencionar a sua popularidade. No final dos anos 80, início dos anos 90, os caras simplesmente dominaram o mundo, né? Então era uma banda que tinha uma sonoridade muito única, algo que falta hoje em dia. Ame-os ou odeie-os, né? O U2 é uma banda bem polarizante. Hoje já não tá mais tanto na mídia, mas ame-os ou odeie-os é uma banda que tinha uma sonoridade extremamente única, né? O uso de efeitos especiais, né? Pedais misturados e combinados do jeito que o The Edge fazia, muito poucas pessoas faziam, e isso aí criava um ritmo, um embalo. Ele sabia usar efeitos a favor do movimento, a favor do embalo. E isso é uma coisa que muitos guitarristas nunca, até os dias de hoje, tropeçam nessa fórmula de usar efeitos e às vezes ter mau gosto ou botar demais. Então, assim, o bom gosto do The Edge em usar a simplicidade e os efeitos a favor da melodia e da intenção sonora da música é algo que sempre tem que ser destacado quando se fala de U2, ainda mais nessa época da banda, né? With or Without You, com ou sem você. Se a gente pudesse dar um nome diferente para essa música, seria Limbo. É a situação em um relacionamento que já está com os seus altos e baixos, né? As pessoas estão aí pensando em terminar ou não, e aí eles ficam nesse limbo entre o desconforto e a liberdade. E as duas partes, principalmente quando alguém está nessa situação, as duas partes causam dor. Então a pessoa quer terminar, mas ao mesmo tempo não quer ficar sozinha, e esse confronto com a própria solidão é algo que quebra muita gente. Eu acho que, assim, trazendo para o ponto de vista da psicologia, tenho pacientes que já passaram por isso e eu vejo que esse é um dos pontos centrais da humanidade. E aqui é o interessante da gente não só traduzir a música, mas conversar sobre isso. Como eu estou vivenciando isso com uma certa rotina na clínica, eu vejo que isso é uma coisa que a gente pode até generalizar para a humanidade, assim, né? Quantas pessoas nesse mundo, e eu diria que são milhões, são frutos de um relacionamento em que as pessoas não quiseram se separar. E elas estavam nessa situação em que não estava confortável, mas o desconforto de ficar sozinho e procurar outra pessoa ia ser muito maior. E aí as pessoas acabam ficando juntas e acabam pagando o preço depois. E eu acho que isso também faz parte dos traumas do mundo. E aí a gente vê como uma música gravada há muitos anos atrás, 1987, quase 30 anos atrás, ela nos faz refletir o quanto isso sempre... e muitas pessoas e muitos poetas muito antes do U2 também passaram por esse dilema, né? Com ou sem você, né? O que eu tenho é o suficientemente bom ou eu preciso sair disso que não me agrada para procurar outra pessoa? Então, ele traz aqui, Vamos pegar um pouquinho da letra, Ele enxerga a pedra nos olhos, Os olhos duros, Ele vê o espinho torcer no seu lado, Então a gente tem até uma coisa meio bíblica, meio religiosa, Então a coroa era de espinhos de Jesus e o torcer do lado era a lança do soldado, mas ao mesmo tempo aqui ele junta as duas coisas, Então é algo que os teus olhos já estão endurecidos, a tua visão, a tua observação, o jeito que tu percebe esse relacionamento já se endureceu, mas existe ainda alguma coisa que tá te espetando do lado. Ou seja, essa dor faz com que tu trave e continue na posição onde tu tá, mas essa dor também é um motivador para dizer, se continuar assim, não vai dar. Então, muitas pessoas às vezes acabam dizendo, eu já conheço, É melhor uma dor conhecida do que uma possibilidade de uma dor maior desconhecida. E aí é a grande armadilha, que é dos relacionamentos, Então essa música, ela também pode nos trazer uma reflexão de relacionamentos, Sleight of Hand and a Twist of Fate, Então aqui, um truque
de destreza, né? Sleight of hand é destreza, é a ideia daquele, o mágico, o truque de cartas, a ideia da ilusão. E twist of fate é a dobrinha do destino, né? Então, ou seja, foi destino ou foi ilusão? E aí essas coisas, quando a temática é amor, elas sempre se confundem, né? On a bed of nails she makes me wait. Não, ela faz me esperar numa cama de pregos. Aqui é interessante porque, né, a cama é um simbolismo clássico do descanso, do prazer, né, da intimidade, de compartilhar um relacionamento, compartilhar com uma pessoa. Então, tem coisas muito pessoais e muito íntimas na cama, mas aqui é uma cama de pregos. E a cama de pregos também, por um outro lado, é a ilusão, né? É o fakir, né? O fakir deita na cama de pregos, né? Que era aquele cara lá que nem sei se isso existe ainda hoje em dia, né? Mas era o cara que deitava na cama de pregos durante muitas horas e não sentia dor, né? Porque tem um truque, tem uma ilusão que ele distribui a sua massa e o seu peso e ele aparentemente consegue suportar a dor dos pregos, né? Então é interessante porque é a mesma temática que a gente traduziu antes, né? Então existe um espinho que está te trazendo dor, mas ao mesmo tempo tu tá usando ele como algo de intimidade, né? Tu já tá íntimo na dor e no sofrimento que aquele espinho te causa, mas tu talvez não tenha coragem de retirar ele. E aí a gente entra no refrão, né? Tem mais um verso, né? Através da tempestade nós chegamos na praia, né? Interessante, né? Você entrega tudo, mas eu quero mais e estou esperando por você, né? Então, será que através da tempestade ele chega na praia, né? Será que essa tempestade vale a pena ser enfrentada? Eu acho que, né, é uma música que funciona muito bem melodicamente, porque tu escuta essa música sem saber uma palavra de inglês e tu já sabe a temática dela. Tu sabe que tem um desconforto nessa melodia, mas tem uma pontinha de esperança. Ela é a clássica música melancólica, que o U2 sabe fazer muito bem, mas ela tem sempre esse tonzinho de mistura de dor com esperança, né? Claro, essa é a tradução da palavra, né? Essa é a definição da palavra melancolia, mas é uma mistura de emoções que melodicamente eles traduzem muito bem. E aqui ele espera por ela enquanto ele quer mais. Ou seja, nesse relacionamento está acontecendo uma troca que não funciona e é incrível como as pessoas ao redor do mundo se mantêm em relacionamentos com trocas que não funcionam, né? E a gente, aí é totalmente freudiano, né? A gente tenta consertar no outro aquilo que a gente não conseguiu consertar em nós mesmos. Então a gente passa para a pessoa, né? Às vezes, muitas vezes a gente não só tenta consertar, né? Porque é na repetição de situações que a gente tenta elaborar os nossos traumas, mas a gente tenta às vezes projetar na pessoa qualidades que ela não tem. A gente se engana. Nós aplicamos a ilusão em nós mesmos achando que aquela pessoa vai suprir aquilo que nos falta, ou aquela pessoa vai conseguir se elevar para atingir um ideal criado na nossa cabeça, né? Então, é essa ideia de que a energia está no outro e não em nós mesmos, né? Então, a gente faz tudo no relacionamento tentando modificar o outro, quando na verdade é muito mais doloroso, mas é muito mais saudável a gente se retirar desse tipo de situação e cuidar de nós mesmos, né? Então, Carl Jung, né? Curando a minha sombra, eu curo a sombra do mundo. Curando a minha sombra, eu curo a sombra dos relacionamentos. Eu modifico as pessoas com quem eu me relaciono. É quase que uma lente, né? Eu consigo modificar a minha visão para poder enxergar pessoas que estão no mesmo ângulo e na mesma caminhada, né? Passaram pelas mesmas tempestades que eu passei. Mas se eu estou dentro da tempestade, eu só vou conseguir me relacionar com pessoas que estão passando e presas na mesma tempestade. Tem algo de equivalente com quem a gente se relaciona que isso geralmente não é conversado e não é explicado. Quando o tema é relacionamentos, quando o tema é amor, a gente geralmente cai para a idealização. É incrível como tem um lado nosso que romantiza e quer romantizar, né? Eu não digo que a gente foi condicionado a ser assim, mas eu acho que tem algo na alma humana que quer o romance idealizado, o romance romântico. Eu não acho que a gente deva achar culpados, mas eu acho que tem algo na essência humana que quer viver romance, né? Não sei se são os mitos, se são os arquétipos, se são as figuras, né, das lendas romanas, gregas, mas algo que se permeou durante a eternidade, né? Ou a grande existência da humanidade nos faz e sempre nos puxa para a ideia do amor romântico, a ideia da alma gêmea, a ideia do ser que completa. E isso é uma coisa que já está aí permeado no nosso inconsciente coletivo há décadas, séculos, se não desde o início da nossa história, né? E isso faz com que a gente releve esse lado de que eu não preciso mudar o meu interno. Eu conecto com o romântico, né? O meu defeito vai um dia achar alguém que completa ele, né? Então é um quebra-cabeça, né? Se a ponta que eu tenho a mais vai se encaixar na ponta que alguém tem de menos. E na verdade não é assim que funciona os nossos inconscientes. Os nossos conscientes sempre conectam com figuras iguais. Então
Tu nunca vai ficar com alguém melhor que tu, e tu tem a opção de ficar com alguém pior que tu, né? Não é pior ou melhor de moralidade, né? De uma pessoa ser boa ou ruim, ou em condições melhores ou piores, mas é em jornada psíquica. A ideia de que quem trilhou uma jornada até certa etapa do caminho consegue se conectar com pessoas que trilharam a mesma jornada. E aí, pessoas que não trilharam essa jornada ou nem começaram a sua, têm relacionamentos ruins, ficam presos nesse limbo e muitas vezes não sabem por quê. E aí o jeito que as pessoas acham de consertar isso é tentando mudar o outro, ao invés de olhar para si. E essa é a psicologia do indivíduo do Carl Jung. A gente tem que olhar para o nosso primeiro, e aí a maneira como a gente vê o mundo se modifica. E aí isso aí tem a ver com a música, que ele entra no refrão onde ele diz, né, que ele está preso nesse limbo, resumidamente, que é With or without you, I can't live, né? With or without you. Quando eu escutava essa música, eu achava que ele dizia eu posso viver sem você. Mas na verdade é o contrário. É justamente o limbo, porque ele não pode viver com, mas não pode viver sem essa pessoa. E isso aí é muito um sinal da conexão do trauma, né? Então, tu acha que aquela pessoa é a única para ti. Na verdade, isso também é um dos centros do trauma, né? A pessoa tem um interno tão enfraquecido que ela acha que a única maneira e as únicas opções que ela tem são aquelas. E que terminando essas opções ela não vai encontrar outras. E isso é muito comum em relacionamentos. Então, pessoas que ficam em relacionamentos que não fazem nada bem, relacionamentos onde as pessoas já não se respeitam, não se amam, se xingam, né? Se agridem, e mesmo assim elas ainda tentam insistir e voltar nesse tipo de conexão. E eu acho que a temática da letra é justamente isso, né? Aqui o Bono devia ser jovem ainda, né? Então ele devia estar nos seus 20 e poucos anos. Então também né? Não que adultos também não façam isso, porque eu acho que esse aprendizado sobre relacionamentos, talvez a temática central dessa conversa de hoje, né? É uma semi-tradução, mas muito mais simbólica, até porque a letra é curtinha, mas é essa ideia de que muitas pessoas geralmente não param, né? Independente de idade, condição de vida, história, onde nasceu, cultura, muitas pessoas vivem em relacionamentos idealizados e não param para ver que existe uma energia de relacionamento que ela precisa ser estudada, precisa ser entendida para tu não repetir essas situações, né, psíquicas que te atraem para pessoas que talvez não te façam bem, né? E se tu conectou com elas é porque tem algo dentro de ti que também não faz bem. Mas agora eu pergunto para vocês o que acharam dessa conversa, usando a letra como base para uma análise mais simbólica, mais em tema de conversa. A gente continua essa conversa nos comentários e, como sempre, meu nome é Eduardo, esse é o Sorry From My English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.